Eu quero dizer a vocês que neste sábado, estou falando com vocês aqui, 12h30, acabo de almoçar aqui um pimentão recheado lá de um restaurante húngaro aqui do Rio Grande do Sul, a Canga. Fica na estrada que vai para São Sebastião do Caí. Se você é gaúcho aqui, eu recomendo. E se não for e vier para o Rio Grande do Sul, venha antes do final do ano, porque eles estão fechando depois de quase 50 anos. Né? Bom, mas se eu ia esperar um pouquinho para falar com vocês, mas eu realmente não resisto. Até porque daqui a pouco eu vou estar me fardando aqui com a minha camisa do Brasil para ir novamente ao Parcão, que é o grande parque do bairro Moinhos de Vento, aqui no Rio Grande, em Porto Alegre, que tem reunido desde as jornadas de 2015 milhares e milhares de patriotas que querem melhorar esse país aqui, que foram para as ruas para exigir o padrão FIFA na administração de serviços públicos, depois voltou para as ruas, como em todo o Brasil, para exigir o impeachment da Dilma, depois para exigir a prisão do Lula e depois para eleger o Bolsonaro. E agora, essa véspera das eleições de amanhã aqui, uma última cartada aqui em Porto Alegre, no Parcão. Eu vou estar lá. Eu fui em todas as manifestações anteriores e vou voltar para lá. Acho que é um dever patriótico meu como jornalista. Sempre penso assim, o jornalista tem que ser mais imparcial, mais independente, não tem que tomar lado, mas tem hora que tem a paciência, mas tem que tomar lado, porque senão você vai ficar totalmente sem lado, inclusive. Pois bem, senhores, eu quero falar sobre o debate de ontem e sobre as eleições de amanhã. Eu ouvi ainda há pouco o presidente do PL, o partido do presidente Bolsonaro, Valdemar da Costa Neto, dizer o seguinte sobre o resultado das eleições deste domingo. Nós temos um tracking. Tracking é aquelas pesquisas que os partidos fazem para consumo interno. Não é para divulgar, não pode divulgar. Mas eles fazem essas pesquisas internas chamadas trackings para poder se guiar um pouquinho melhor e não ficar dependendo das pesquisas que são publicadas e quase sempre, quase todas são manipuladas. O que disse o Valdemar da Costa Neto? Claro que ele não revelou os números, porque é ilegal revelar os números, inclusive. Mas ele pode dizer, como disse, olha, nós vamos vencer. Aí colocou, no entanto, um senão, por pequena margem. Eu, olhando as últimas pesquisas de intenções de votos, vamos deixar de lado o IPEC, ex-IBOP e o Datafolha, porque eles manipularam vergonhosamente as pesquisas de intenções de votos durante todo o primeiro turno, erraram por 2 dígitos, inclusive, se desmoralizaram, mas insiste agora nesse segundo turno aqui, o IPEC, ex-IBOP, contratado pela Globo aqui no Rio Grande do Sul, pela RBS, por interesses óbvios das duas organizações de comunicação aí, que são os de confrontar o governo Bolsonaro e prejudicar o tanto quanto possível eleger o Lula. E o Datafolha é da Folha, né, que também, pelas mesmas razões, aí se opõe ao governo Lula, ao governo Bolsonaro de uma maneira selvagem. Né? Então, pelas outras pesquisas, o que eu tenho visto ontem e hoje, mostra realmente um equilíbrio muito grande de forças. Né? Hoje de manhã, sábado, saiu uma pesquisa da MDA-CNT, 51,1% para o Lula, 48,9% para o Bolsonaro. Empate técnico. O MDA-CNT errou também, mas não desse modo escandaloso como erraram o Datafolha e o IPEC na casa dos 2 dígitos. O MDA-CNT errou ali por 2, 3, 4 pontos, né? Como é o caso do Paraná Pesquisa de hoje também, sábado, que deu 50,4 para o Lula e 49,6 para o Bolsonaro. Empate técnico nos dois casos. Né? Ontem já tinha saído uma outra pesquisa aqui do Brasmarket, do Real Big Data também, da Atlas, né? Todos eles em situação muito parecida com essa. Né? O Real Big Data e o
Brasmarket, eles, o Veritar, principalmente hoje, deram vantagem para o Bolsonaro, né? Então acho que é prudente esse discurso do Valdemar da Costa Neto. Eu digo para vocês que a minha expectativa também é de uma vitória do Bolsonaro. Ele teria que livrar 6 milhões de votos em relação ao resultado do primeiro turno. Aí o Valdemar da Costa Neto disse o seguinte: já virar os 6 milhões nós já viramos, né? E até assim fica claro na cabeça da gente aqui o modo como as coisas se comportaram nesse segundo turno, nesse curto segundo turno aí. O Bolsonaro precisava virar a eleição em Minas, e me parece que isso aconteceu em Minas Gerais, né? Ele conseguiu de imediato o apoio do governador Zema, que já se elegeu no primeiro turno. Minas Gerais é o terceiro maior colégio eleitoral do Brasil. Ali o Bolsonaro perdeu por pequenos pontos, 5 pontos. Então tem que virar ali 2, 3 milhões de votos, e o Zema acha que virou ali. Ele pegou o apoio de 500, 600 dos 700 prefeitos de Minas Gerais. O Bolsonaro insistiu com uma campanha feroz, presente, onipresente em Minas Gerais. Então isso é muito determinante. Outro caso é o de São Paulo, que ele ganhou as eleições do primeiro turno, mas precisava livrar uma vantagem maior. São Paulo é o primeiro maior colégio eleitoral do Brasil. E no Rio, que é o segundo maior colégio eleitoral. Nesses 3 colégios eleitorais, que correspondem a 40% de todos os 150 milhões de eleitores, o Bolsonaro vai vencer de barbada, com grande vantagem. Resta saber se vai conseguir superar a vantagem que o Lula continua tendo no Nordeste. Não nos enganemos, né? Eu tenho para mim que o Lula terá menor vantagem no Nordeste, mas ainda assim terá uma vantagem considerável que terá que ser compensada pelos estados do Sudeste, né? Ou seja, ali São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, e no Sul, que é o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E eu não tenho dúvida que no Sudeste e no Sul a vantagem do Bolsonaro será muito grande, né? Vamos ver como é que se comporta o Centro-Oeste e o Norte, né? O Nordeste já se sabe, é isso aí que eu acabei de dizer para vocês. Então, em relação a amanhã, o cenário é esse que eu acabo de colocar aqui para vocês, né? A minha expectativa é de que o Bolsonaro vença essas eleições de amanhã, né? Vença essa eleição de amanhã. Alguém pode me dizer assim: ah, mas e a fraude? É outra história, cara pálida. A história, se houver fraude, coisa que eu acho até que não vai acontecer, nós vamos ter uma outra história para contar, bem diferente dessas aí. Vamos ver o que vai acontecer, né? Bom, em relação ao debate, o debate de ontem, eu acho que, olha, eu ia dizer assim, eu acho que eu sou suspeito. Eu quero dizer para vocês, eu não acho que sou suspeito, não. Porque se o Bolsonaro não fosse bem, eu diria para vocês assim: olha, foi assim, foi um debate razoável, mas eu não reconheceria a vantagem dele. Mas eu reconheço já, né? No debate anterior da Globo, ele simplesmente triturou o Lula, né? Neste debate ele não triturou o Lula, ele se postou de uma outra maneira, inclusive. E o Lula, já cabreiro, claro, também percebeu claramente as jogadas que o Bolsonaro, não apenas retóricas, mas inclusive de movimentação no palco, né? O gestual, ele já estava prevenido ali. Tanto é que num determinado momento o Bolsonaro quis repetir um ganho que teve no primeiro debate e colocou uma questão para o Lula se retirou para o púlpito dele ali, e o Bolsonaro foi atrás e disse: fica aqui, rapaz. Ele tinha feito isso com sucesso no primeiro debate lá da Globo, mas ontem o Lula saiu de fininho e disse: não quero ficar perto de você. É aqueles gurizinhos que brigam, né? Eu sou do interior, nossas brigas eram mais ou menos assim, ficavam um na frente do outro, diziam assim, traçavam a linha, diziam: querem que cuspir aqui primeiro?
vamos começar o pau. E um dos dois sempre cuspia em primeiro lugar, né? E quebrava o pau. O Lula ontem não cuspiu na linha, ele pegou e se retirou. Disse, não vai ter. Aqui, nesse aspecto aqui não vai ter briga, né? Bom, eu vi hoje muita gente dizendo o seguinte: quem ganhou o debate? Quem é que ganhou o debate? Me ligaram, quem é que ganhou o debate? Eu acho que foi o Lula, o Bolsonaro. E o meu interlocutor disse assim: não, foi o Bonner. O Bonner teve o atrevimento de se autoconceder um direito de resposta ali. Eu nunca vi uma coisa dessa, né? Mas ele fez isso aí. Mas pelo menos eu acho que temos que ser justos aí. Ele foi até bem equilibrado durante todo o debate e deixou fluir o debate entre os dois contendores aí, né? O receio que eu tinha era de que a qualquer momento, numa daquelas questões mais graves, quando o Bolsonaro começou a chamar o Lula de ladrão, eu digo, vai entrar o Xandão aí pelos bastidores. Mas não entrou, né? Eu resumo o que sobrou, o que nós podemos obter como resultado da participação do Bolsonaro. Nem tanto é o que ele disse durante o debate, mas o que ele disse logo depois, quando foi recebido por uma multidão na saída da Globo, que ele disse o seguinte: olha, pessoal, o que nós vamos enfrentar amanhã, domingo, nas eleições, essa escória que apoia a candidatura do Lula. Você chegaria tanto? Você acha que todo mundo que vai votar no Lula ele faz parte da escória brasileira? O Bolsonaro acha que sim. Se você não quiser fazer parte dessa escória, você sabe o que tem que fazer neste domingo. Bom, de qualquer maneira, só para encerrar aqui o quadro para vocês, o que está em jogo ali amanhã não é apenas o Bolsonaro e o Lula, né? Os dois representam interesses que não são difusos. Eles são muito claros, né? O Bolsonaro é um instrumento das grandes mudanças que o Brasil, os brasileiros vêm implementando desde as jornadas inesquecíveis de 2015. Né? Mudanças no sentido de conseguirmos, como estamos conseguindo, uma economia capaz de se sustentar por si mesmo, pelo seu andamento, para produzir emprego e renda, de modo sustentado, portanto permanente. Uma economia em crescimento, que é o que já está se verificando, inclusive, esse ano. Aqui no Brasil, graças ao esforço de um governo que tem como ministro o Paulo Guedes, que conseguiu implementar uma série de medidas aí que já resultam agora na redução da inflação para menos de 2 dígitos, para um crescimento da economia que este ano será superior ao crescimento da própria economia dos Estados Unidos ou da China, da Alemanha, da Inglaterra. Olha, vejam só, né? Então, essa economia que reduziu para menos de 2 dígitos o índice de desemprego aqui no Brasil. Então essa é a economia, e totalmente inserida dentro de uma economia global, aí, a ponto tal que o Brasil hoje está sustentando com alimentos praticamente 1 bilhão de habitantes do globo terrestre, 80% do qual localizado fora do Brasil. E esse governo, esses interesses representados pelo Bolsonaro, além dessa modificação e mudanças na economia, também implementa mudanças no que diz respeito aos valores sociais, né? Que são aqueles valores tradicionais, do respeito à família, respeito a crianças, a objeção ao aborto, o fim dessas discussões sobre gêneros, enfim, respeito aos pais, à família, à pátria, o respeito à pátria, aos nossos grandes símbolos, tudo isso aí que tá em jogo aí, né? E em terceiro lugar a questão política propriamente dita, né? Que é um governo que, antes de mais nada, governa o governo, né? Bom, senhores, o outro lado vocês sabem qual é, né? O outro lado está aqui, ó, são os honoráveis bandidos. Esse é o outro lado que está. E são pessoas, ó, sociopatas criminosos, né? É simples assim. Eu não vou entrar em mais detalhes aqui para vocês, né? Em jogo está, enfim, se os brasileiros neste domingo vão interromper o ciclo de mudanças que ocorreu com a eleição do Bolsonaro,
e que acaba com aquele ciclo devasso e depravado constituído a partir da Constituição de 88, isso aí ou interrompe ou completa-se isso aí, porque é necessário ainda uma série de asepsias em instituições republicanas importantes, a começar pela cúpula do Poder Judiciário, mas não só. Enfim, neste domingo os brasileiros poderão dizer, finalmente, está derrotado o eixo do mal. Eu espero que esse tipo de comemoração possa ser feito amanhã de noite nas suas casas, nas praças públicas de todo o Brasil. Eu vou estar na praça pública, tenho certeza de que vou comemorar, não vou chorar, vou comemorar. E você, vai comemorar ou vai chorar? Mas não esqueça de votar, hein? E leve os seus amigos, o seu pessoal todo para votar também. É mais fácil a eleição. Nos estados que tem eleição para governador também são só 2 escolhas. Nos demais, apenas uma escolha. Portanto, é uma votação muito mais rápida. Não tem por que deixar de votar. É isso, senhores. Bons votos para todos neste domingo. E juízo, hein?